Piadas que refletem quanto equivocados nós podemos estar ao discutir ou debater algumas ideias. Bem, o garotinho, tá com seu pai dentro do carro quando ele avista duas prostitutas na calçada. Pai, ele pergunta, quem são aquelas senhoras ali? Quem são aquelas senhoras ali? O pai, meio embaraçado, responde, não interessa, filho, deixa pra lá, não interessa. Olha, antes, veja bem, dá uma olhadinha aqui nessa loja aqui, de brinquedo, tá vendo os brinquedos, tá vendo? Não são bonitos? Sim, eu já vi, pai, mas quem são aquelas senhoras? O que é que elas estão fazendo ali, paradas ali, com aquelas bolsas ali? O garoto pergunta, o garoto insiste. Olha, elas são senhoras que vendem na rua. Ah, sim, o garotinho respondeu. Mas elas vendem o quê? O que elas vendem, pai? Pergunta bem admirado, o garoto, Vendem, bem, elas vendem, sei lá, elas vendem um pouco de prazer, é isso que elas vendem. O garoto começa a refletir sobre o que o pai disse, e quando ele chega em casa, ele abre a sua carteira, com a intenção de ir comprar um pouco de prazer. O garoto vê que, antes de tudo isso, o pai já tinha deixado dentro da carteira dele R$50. Então, no dia seguinte, o garoto vai ver uma prostituta. Ele vai lá onde as prostitutas estão, ele vai sozinho lá e vai perguntar para elas assim, desculpe, minha senhora, mas a senhora pode me vender R$50 de prazer, por favor? A prostituta fica admirada, Ela fica admirada por um momento, não sabe o que dizer, mas como ela precisava do dinheiro, ela reflete e aí ela aceita, E leva o garoto para a casa dela e prepara-lhe 6 pequenas tortas de morango. Preparou 6 pequenas tortas de morango para o garoto comer. Já era tarde. Quando o garoto chega em casa, o seu pai, preocupado pela demora do filho, pergunta-lhe, onde você esteve, menino? Bem preocupado, onde você estava aí, meu? O garoto olha para o pai e diz, eu fui ver as senhoras que nós vimos ontem para comprar um pouco de prazer. Eu fui lá porque eu queria comprar um pouco de prazer, pai. O pai fica estupefado, amarelo, e gaguejando ele pergunta, então, o que aconteceu? Aí o garoto responde, Bom, com as 4 primeiras, não tive dificuldade, pai. A quinta, levei quase 1 hora para conseguir. Mas a sexta foi com muito sacrifício. Tive quase que empurrar com o dedo, mas comi mesmo assim. Ao final, eu estava todo lambuzado, derramei creme por todo o chão e fui convidado a voltar amanhã. Posso ir dormir, pai? Eu estou cansado. Essa é a piada. Bom, dá pra gente, no meu ponto de vista, aprender algo interessante com o final da piada, Você se lembra do final da piada? O final da piada, ele explica o que aconteceu, o garoto explica o que aconteceu quando ele teve aquele momento de prazer com a prostituta. Ele responde ao pai, bom, com as 4 primeiras, não tive dificuldade. A quinta, levei quase 1 hora. A sexta foi com muito sacrifício. Tive quase que empurrar com o dedo, mas comi mesmo assim. Ao final, eu estava todo lambuzado, derramei creme por todo o chão e fui convidado a voltar amanhã. Posso ir dormir, pai? Estou muito cansado. Bom, óbvio que nós sabemos sobre o que o garoto estava comentando, Ele estava falando sobre as 6 tortas e não sobre as 6 que ele poderia ter. Mas o pai, com certeza, dentro da piada, era totalmente ignorante sobre as 6 tortas. É isso que eu gostaria de comentar. Muitas vezes em um debate,
em uma discussão acirrada, em um debate rígido, né, ou caloroso, algumas vezes nós cometemos esse mesmo equívoco. Muitas vezes nós, infelizmente, discutimos, brigamos, debatemos fervorosamente, acreditando que nós estamos discutindo a mesma coisa, falando sobre o mesmo assunto ou sobre o mesmo aspecto do assunto que a outra parte está debatendo conosco. Então muitas vezes nós ficamos nervosos, não conseguimos mais controlar as nossas emoções, e a outra parte também, que entre aspas é contra a nossa opinião, ela também perde a estribeira, fica emocionalmente abalada. E nós acreditamos que estamos falando sobre o mesmo assunto. Na verdade, se eu não me engano, foi Descartes que disse que antes de entrarmos numa discussão acirrada, calorosa, é preciso realmente ter certeza que nós estamos debatendo sobre o mesmo assunto ou sobre o mesmo aspecto desse assunto. No exemplo da piada, como nós podemos ver, com certeza o pai estava pensando uma coisa, enquanto o garoto, o filho, estava falando sobre outra coisa. Acho que desta piada dá para aprendermos isso. Obrigado, até a próxima.